Olá, Olá, o meu nome é Sofia o meu nome é Matilde. e sejam bem-vindos a mais um episódio do Querido Erasmus. Hoje temos connosco uma das pessoas com os melhores outfits da FCSH, é fã de Ganso e tem uma crush gigante no Harris Dickinson. Inês Araújo, que esteve de Erasmus em Nimega. Nimega? Nimega? Nimeg. Nimeg? Nimeg. Na Holanda. Não Bem-vinda. Obrigada. Ok, então eu acho que vamos começar com uma pergunta assim mesmo introdutória, que é para perceber um bocadinho aquilo que te levou a tomar a decisão de querer fazer Erasmus. Como muito provavelmente as pessoas não sabem, tu te candidataste também no segundo ano, mas depois acabaste por não ir. Como é que Sim. foi esse processo de decisão do local e tudo mais? Eu já no primeiro ano, no primeiro ano, quando me candidatei para o segundo, já tinha escolhido a Holanda como opção, porque eu queria ir para o norte da Europa, já conhecia um bocadinho o sul e queria sair daqui, ir para um sítio diferente. E depois acabei por desistir, porque achei que era muito tempo, porque no segundo semestre, que foi quando eu me candidatei, eram 7 meses, e foi então depois no primeiro semestre do terceiro ano que já só foram 5. O que é que te levou a tomar a decisão de fazer Erasmus? Por exemplo, imagina, eu acho que sempre disse, tipo, a minha vida inteira queria fazer Erasmus. E acho que depois, tipo, para não cortar essa ideia que os outros já tinham na cabeça deles que eu ia fazer Erasmus, Sim. fui de Erasmus. O que é que te levou a querer fazer? Eu também fui um bocado assim. Eu tinha na família pessoas que tinham feito Erasmus e que tinham adorado, e como a diferença de idades ainda é grandinha, eu desde pequenina dizia que queria vir e que era um objetivo. Depois lá está, desistir, mas tinha mesmo que ser. Eu queria imenso sair daqui, ter uma experiência internacional, Sim. fazer qualquer coisa diferente. Uhum. Então, as tuas expectativas quando tu foste alinharam-se com a realidade? Ou seja, tu, como já é uma coisa que tu pensavas há muitos anos, normalmente depois nós temos tendência a criar muitas expectativas e a ir Sim. criando cenários de como é que as coisas deviam acontecer, e tu sentes que isso depois correspondeu à realidade, ou achas que acabaste por ficar um bocadinho desiludida? Epá, eu sou uma pessoa que gosta muito de sonhar acordada, o que às vezes não é muito bom. Portanto, se calhar algumas coisas que eu tinha na cabeça não aconteceram, mas aconteceram outras, e epá, é uma coisa que eu não mudava a experiência, e foi... As coisas boas e as coisas más fizeram parte, e eu não Sim. me arrependo. Eu acho que isso é o mindset correto para quem vai de Erasmus e tudo mais, é também ir com um bocadinho a mente aberta, porque na realidade acho que acontecem sempre coisas super imprevisíveis que nós não Sim. estamos à espera. Sim, eu acho que a experiência é feita maioritariamente pelo imprevisto. Uhum. Não, tipo, imagina, eu falo por mim, eu idealizei imensas coisas antes e eu acho que posso dizer hoje, um ano depois do meu Erasmus, Ai, que tristeza! que 90% dessas coisas que eu idealizei na minha cabeça não aconteceram. Pois, Sim. é um bocado por aí. Eu também concordo. Tipo, e eu sinto que a experiência foi melhor até por serem experiências que eu não tinha idealizado na minha cabeça e que eu não estava à espera. Sim, Estão a ver? E depois, Portanto, como eu também fui para uma cidade um bocado mais pequena, eu fui também um bocadinho a medo, porque não sabia bem o que é que me esperava daquele lado, e não havia muita informação também sobre a cidade. sim. Também não é uma cidade muito conhecida. Então ainda fui assim um bocadinho na incerteza, mas Yeah. valeu a pena. Qual é que é a maior cidade, assim, que as pessoas conheçam, fora da Holanda, perto de Nimeg? Düsseldorf. Aquilo é mesmo na fronteira. Ok. Eu uma vez fiz meia hora de bicicleta para a Alemanha. Ai, que giro. Porque uma amiga minha queria comprar tabaco e é mais barato na Alemanha. Outro país. Então Ora, fomos só ali meia meia hora de horinha. bicicleta. Pá, foi uma viagem mesmo gira. E íamos tipo a passear. Aquilo tem, assim, campos verdes? Tem. Aquilo é tudo bué da verde. É bem fixe, por acaso. Oh, que giro. É bom. Uma pergunta, já agora que falas dessa cena de ser uma cidade mais pequena, o que é que te levou a escolher uma cidade tão pequena? Porque eu acho que... Qual é que é a cidade mais famosa ou popular de Erasmus na Holanda? Epá, fora Amsterdão, é tipo Haia ou Ok. Utrecht. Eu fui para Nimeg porque era o que havia. A verdade é essa, porque a minha ideia inicial até era ir para Copenhaga, mas depois nós não tínhamos acordo com Copenhaga. Eu por acaso não sei se há acordo com a Dinamarca, de modo geral. Eu acho que Acho não. que Não faço pois. ideia. E eu pensei, pá, qual é que é o país ali mais perto e com uma cultura mais ou menos semelhante que, Yeah. pronto, que eu possa ir. Sim. Havia Nimeg. Pois. Pronto, antigamente havia a Haia,
mas depois deixou de haver acordo. Ok. Mas pronto, foi pá. Foi mais parecido que tu encontraste os países assim, isso. nórdicos mesmo Exato. desenvolvidos. Exato. E depois também não é. Eu não me importo de ter ido para uma cidade pequenina, porque como eu também sempre vivi na cidade, é diferente daquilo que eu estava habituada. E ali, ao menos, epá, eu já conhecia os cantos à casa, o pessoal conhecia-se bem. Aquilo não é nenhuma aldeia, é uma cidade, mas é pequenino. E dá Por para... acaso, é uma cena interessante que eu no outro dia estava a pensar, que é tipo, ir para lugares mais pequenos. Eu considero que fui para um lugar pequeno, porque tipo, Sevilha não é assim tão grande, tipo, é pequeno. E eu sinto que, por exemplo, há malta que vai para lugares mesmo grandes, tipo, imagina Madrid ou até Roma. Lá está, eu adoro, como tu estavas a dizer, conhecer os cantos à casa. Eu sinto que, por exemplo, a Matilde foi para Roma, não sei o quê, tipo, e a Bia foi para Madrid. Eu sinto que elas conheceram, claro que elas conheceram super bem, mas, por exemplo, eu sinto bué, quando estava em Sevilha, eu ia a todos os eventos que havia, tipo, eu fazia tudo, fui a todo o lugar. E é um sentimento bem reconfortante, sabem? É quase como... Eu ia viajar e depois eu voltava e dizia tipo... cheguei a casa. Sim. É mesmo... É um sentimento mesmo de pertença e de conhecer. Não é, como não é uma cidade grande, acaba por ser um bocadinho mais fácil de fazer daquilo a tua casa, de ser teu. Pelo menos foi essa a sensação. Sim, eu sinto exatamente o mesmo. Não digo que as pessoas que foram para lugares maiores não sintam. Sim, claro. Sim. Opa, imaginem, eu até meio do meu Erasmus eu tinha que meter o GPS para ir para o supermercado. Porque eu não sabia bem. Aquilo era a 5 minutos da minha casa, mas chegou-me a acontecer eu estar a descer as escadas do prédio e com a minha colega de casa íamos ao supermercado e eu virar para o lado errado e ela, mas o que é que tu estás a fazer? Tipo, estás aqui há 3 meses, tu não sabes ainda para que lado daquele supermercado? E eu ficava tipo, pá, se calhar não. Mas sim, eu percebo, eu concordo. Há muitos sítios, há muitas coisas que eu não fiz. Sim. Não há nada essa questão de conhecer os cantos à casa. É impossível, é impossível. Eu acho que é a mesma coisa que conhecer os cantos a Lisboa. Nós moramos cá há anos. Sim, eu não conheço, eu acho que não posso dizer que nem conheço tipo nem metade. Tipo, vá. De coisas que tipo, de coisas que existam, de, sabem? De eventos que acontecem, não sei o quê. Eu acho que não posso dizer que conheço. Porque é impossível, eu acho que não é humanamente possível, porque estão sempre a aparecer coisas novas e nós somos, pronto, só uma, então não dá para ir a tudo. Mas eu concordo. Eu acho que essa questão de ser uma cidade pequena e de ser também tão diferente daquilo que tu estavas habituada, pode ter sido um elemento de estranheza. Tu sentes que isso foi uma coisa que te chocou e achas que essa foi a única diferença? Ou sentes, por exemplo, também há muito aquele mito de que tu vais para os países nórdicos e é tudo super organizado. E, por exemplo, isso é mentira. Tipo, supermercado, tu não tens... O meu primo, que mora em Londres, ele diz que não há filas para o supermercado. Ele, quando vem cá, fica super chocado. Nós temos que estar numa fila de 10 minutos. Tu não sentes isso? Nada mesmo. É organizado, são eficientes. Há uma aplicação para tudo e para mais alguma coisa. Pois. Marcações e não sei o quê, para coisas burocráticas. Mas a verdade é que não é assim tão diferente. Não sei se foi uma questão de ser Holanda ou não. Mas, por exemplo, eu estou à espera de uma caixa que eu enviei de lá há 2 meses e ninguém sabe onde é que ela está. Pá, mas imagina, isso não é culpa deles, isso é culpa da distribuidora. Não, ficou perdida nos armazéns lá. Pois, ok. Portanto, é culpa deles, é. Então, também fazem porcaria. não correspondeu nesse aspecto. Não, na verdade não. Há coisas, não sei, burocracias, depois enganam-se. Parece Portugal. Enganam-se, preencher documentos, mandam um documento errado. Tipo... Isso é mesmo estranho. Por acaso era uma ideia que eu não tinha. Mas os transportes funcionam, já não é mau. Ok, já. E ainda por cima, sendo num lugar mais pequenino, normalmente isso, se nós formos para. Se em Portugal nós sairmos um bocadinho da área metropolitana, já fomos. Só de hora a hora. E mesmo assim. Não, lá. Mas pronto, eles são conhecidos por isso é que os transportes são tão caros. Mas imagina, tu também não andavas imenso de transportes, tu tinhas a tua bicicleta. Sim, eu comprei lá uma bicicleta que para quem vai é. Eu ainda tentei resistir, eu ainda andei ali 2 semaninhas a tentar andar só a pé e transporte e não sei o quê, não consegui. Mas isso assim nem tinhas a experiência, 100%. Pois, mas é que sabes que eu já não andava de bicicleta para aí há 10 anos. E a primeira vez que peguei numa bicicleta esbardalhei-me. E não foi uma experiência muito gira. Mas é impossível não ter bicicleta lá. Tem mesmo que se ter. E é tipo andar de bicicleta sempre. Vais ao café, vais na bicicleta. Vais para as aulas, vais de bicicleta. Vais às compras, vais de bicicleta. Sair levas o papel também. higiênico no cesto da frente. Ai, que giro. E depois é tipo, faças sol, chuva, andei de bicicleta debaixo de granizo. Enfim, experiências.
Também- Perguntinha, desculpa. diz. Trouxeste a tua bicicleta para Portugal? Não. Vinha a Inês de bicicleta da Holanda, Sofia. Não, olha, a minha bicicleta eu comprei a um tipo super manhoso. Eu aposto que aquela bicicleta tinha sido roubada. Estava super ferrugenta, estava mesmo podrezinha. E eu tentei vender lá à minha colega a casa, mas. Não deu. Complicado. Explica, quero que elabores. Ok, eu não quero estar aqui a expor, mas também se o fizer não faz mal porque ela também não percebe português. Ela nunca me pagou a bicicleta. Foste roubada. Fui pela minha colega a casa. Pronto, já lhe mandei, mas eu insisti, já lhe mandei muita mensagem a dizer: olha, esqueceste daqueles 45 euros. Ai, mas também foste simpática. Foi dado ou não? Foi Quer dizer, foi mesmo. Não, foi, de facto, acabou por ser dada mesmo. Mas sim, a bicicleta estava toda podre. Eu paguei tipo 70 euros por ela e estava toda podre e eu quis. Nunca te deixou na mão a bicicleta? Nunca caíste? Não, Nunca não. escorregaste no gelo? sei lá? Naquela não. Mas então há outra. Há outra, porque eu comecei por alugar bicicletas, que era o que toda a gente estava a fazer, só que era grande demais para mim. Ups. E caí. Fui contra um arbusto e caí lentamente para o lado. Depois uma senhora, foi mesmo em frente a uma esplanada, e a senhora vira-se para mim: estás bem, precisas de ajuda? Eu, não, com tipo uma lágrima singular. Enfim. Ainda te obrigava a pôr rodinhas na bicicleta. Quase. Eu ponderei. Falei com o meu pai, mas depois achei que era uma vergonha demasiado grande. Numa outra nota, já percebemos que gostaste imenso da cidade. Que diferenças é que tu consegues mesmo notar com Portugal? Sem ser os transportes que funcionam bem, e cá em Portugal, pronto, é o que é. Por exemplo, a nível de é tudo mais, tipo, muito mais caro, certo? Tipo, Sim. tipo, não há comparação, não é? É assim, depende. Por exemplo, os supermercados, eu achava que ia para lá e ia olhar para os preços e ia andar a comer massa com atum. Mas não, aliás, o supermercado não é uma coisa por aí além de diferença. Mas, por exemplo, transporte é muito mais caro. Cafés, tu vais a um café, tu nunca bebes um café normal, tipo bica, por menos de 4 euros. É bem raro. Roubo. Yeah. Mas também eles, se calhar, não têm esse hábito. Tipo, não é uma coisa cultural deles. Não tanto como nós, de todo. Pois é isso. De todo mesmo. Mas, dá sempre uma pessoa, também dá sempre o jeitinho. Tipo, compra se calhar uma coisa num Action, que é um must na Holanda. Ou numa TK Maxx, ou uma coisa assim, que são lojas de revenda e que as coisas são muito mais baratas. Coisas para casa. Isso compra-se facilmente a preços razoáveis. Mas, saídas, uma cerveja nunca é menos de 4 euros também. Pronto, há umas outro diferenças, nível, mas não é uma diferença que eu acho que seja muito significativa, pronto, fora saídas. Portanto, não é uma coisa limitadora. Não, de É um todo. bocadinho por aí. Sim, tem que se ter alguma atenção. O que eu senti também a visitar assim, países mais do norte, eu não sei se tu sentiste isso, é que eles, naquilo que tu necessitas para sobreviver, os preços são razoáveis, ou seja, tu consegues sobreviver lá super bem, porque as coisas custam mais ou menos aquilo que custam cá. Mas depois se tu quiseres fazer uma vida um bocadinho mais luxuosa, com muitas aspas, ou se quiseres fazer alguma coisa fora da rotina, aí se calhar já Sim, os preços já definitivamente. puxam. Restaurantes e assim, eles têm também essa tradição, esse hábito, ou não é uma coisa? Tem imenso. Mas eu não fui muito a restaurantes exatamente por isso. Eu lembro-me de chegar a Amsterdão e pagar tipo 60 euros por 3 menus no Burger King. O quê? Eu estou a falar sério. Não way. Yeah. E isso logo aí assustou-me um bocado. Eu nunca fiz muito vida de restaurantes e não sei o quê. Eu fazia imensas jantaradas com o pessoal, mas era sempre em casa. Há alguma comida típica da Holanda? Batatas fritas. A comida típica de 50% dos países europeus. Yeah. E stroopwafel. Isso Que é ok. tipo o tesouro nacional deles. Que é tipo uma bolacha com caramelo e canela e parece um waffle, só que Ok. recheado. É bom. Bué da bom. É Ei. mesmo bom. Agora quero. Eu Podias ter trazido. Já lá vão 2 meses, não sei se ainda estava bom, mas Congelavas, sei lá. yeah. Pois, Não, mas imagina, se fores à Taigará. É aquelas que têm por dentro? Sim. Isso é bem bom. é bom. Existe cá? Existe. É assim, tipo,
aquelas bolacha belga, mais ou menos, fininha, e depois por dentro com tens assim recheio. caramelo, aquele tu partes. Ai, Yeah, e tem então- canela. Sim. Ok, isso é fixe. Yeah, Mas aquilo eles é a nível tipo- de gastronomia não. Não. E depois é tipo, eles comem uma cena bué da estranha que é tipo, é que estás a ver nós a comer uma sardinha no pão? Sim. Só que o deles é tipo peixe cru, com uma molhenga Hum. esquisita. Pá, não, nem nunca provei. Tão bom. É tipo Bitter sandes balls de também é bué da sushi. bom. Por acaso agora lembrei. Santos de... Não. É tipo bife na versão sushi. Não, é tipo arenque. O que é arenque? É tipo, pá, aqueles peixinhos. Epá, eu não sei explicar. Uma full-on posta de peixe cru? Não é posta, é tipo o peixe todo. O peixe É tipo numa uma sardinha. molhinha em cima do pão. Que nojo. Yeah. Ai, meu Deus. Eles têm muito peixe. Assim, aquilo tem mar. No norte Tem, não tem. tem. A carne é cara, então? Ou É não? caríssima. E o Pois. peixe também. Mas é mesmo. Eu quase não comia carne. Era muito raro. Yeah. Também porque não queria. Era só porque não queria. Juntaste o útil ao agradável. Yeah. E também agora falando, por exemplo, dos holandeses em si, do povo. Eu acho que nós temos muita ideia de que os povos mais nórdicos são mais frios, não conseguem chegar tão facilmente. Isso é verdade? Depende. Eu não tive más experiências. Inclusivamente fiz alguns amigos em aulas, amigos holandeses. Mas eu conheci muita gente que teve muito más experiências com holandeses de modo geral. E não foi tipo só um. Os meus colegas de casa odiavam holandeses. Nós éramos todos estrangeiros, éramos todos alunos internacionais. E nenhum deles gostava de holandeses. Eu acho que ainda era a única que tinha amigos holandeses. Porque eu não sei, eu acho que depende. Eu acho que eles têm uma cultura tão internacionalizada que dá um bocado para os dois lados, que é ou são super anti pessoal internacional de outros sítios, ou são super abertos à ideia Sim. de internacionalização. Depende. Mas achas que eles são hospitaleiros? Ou não? Não, zero. Não. Mesmo zero. Tipo, mesmo. As únicas vezes que eu fui assim a casa de outras pessoas que fui recebida, fizemos entradas, era tudo pessoal internacional. E o pessoal holandês, pronto, na minha experiência é muito fixe, mas epá, cheguei a ter situações em que era tipo, cada um levava a sua comida e não sei o quê, e os holandeses iam-se embora mais cedo e diziam tipo, mas ninguém quer a comida que eu trouxe, eu vou levar. Yeah. Eles são bem Super assim. hospitaleiros, ou Meu não? Deus. Cá é tipo uma luta para ver quem é que leva o Tupperware. Já leva tu, não, leva tu. Yeah. E lá, ia bem. Yeah. Mas lá é normalíssimo, é tipo, não é uma questão. Para eles aquilo é tipo. Não sei, eu acho que eles são muito individualistas. Acho que essa é a palavra. Ok. E tu sentiste, imagina, não é a diferença que sentiste, mas é tipo, sentiste, porque tu vens de Portugal, nós somos super acolhedores, hospitaleiros, tipo, conhecemos alguém, damos logo um beijinho, nananã. Tu sentiste que as tuas relações fossem afetadas por essa frieza? Não, porque. Não sei, eu também já ia um bocadinho com essa ideia de que o pessoal era um bocado frio e não sei o quê. E eu acho que me consegui adaptar bem. Então respondia um bocadinho com a mesma energia que me davam. E acabei por me dar bem, acho eu. Pelo menos eu gosto de pensar que sim. Então, estavas-nos a dizer que moraste com muitas pessoas internacionais, portanto, estavas numa residência. Estava. Eu estava numa residência de estudantes mesmo ao pé da faculdade e aquilo era tipo um bairro de estudantes. Havia cerca de 120 corredores. Eu estava num corredor com mais 7 pessoas, portanto éramos 18, mas os corredores acima eram tipo 16 pessoas, fora aqueles que eu não visitei. E encontrar essa residência foi fácil, ou seja, era uma coisa que era feita através da faculdade, ou tu tiveste que procurar por ti, e foi assim uma luta em que tiveste que puxar cabelos para conseguir um quarto? Não, eu por acaso tive ajuda da faculdade. Ou melhor, é assim, quando me candidatei, pois eu sou um bocado maluca e comecei logo tipo à procura e ainda nem sabia se ia entrar em Erasmus e ainda comecei logo à procura de alojamento. E percebi que eles têm apoio, ou seja, eles oferecem apoio à procura de residência e têm tipo uma parceria com uma empresa privada que tem estas residências, tem várias. E depois eles dão-nos um códigozinho, nós vamos ao site. Tudo super automatizado. Sim. Que inveja. Que inveja mesmo. Mas eu conheço pessoas que não tiveram essa sorte. Aquilo tem que se fazer com alguma antecedência, porque senão podemos perder a vaga. Aquilo tem uns prazos. Nunca ponderaste tipo a uma casa? Nunca foi uma hipótese em cima da mesa? Imagina, tendo em conta os preços, nem por isso. Mas ainda bem, porque eu sinto que se eu tivesse
ficado numa casa, não tinha feito nem metade das coisas que acabei por fazer, porque depois aquilo abriu-me imensas portas, conheci imensa gente e pá, aquilo era um bocado. Lá está o Party Central. Dizes que fizeste isso com antecedência. Com quanta antecedência? Tipo, qual era um mês em que tu pudesses dizer, tenho casa, vou. Como assim? Ou seja, No momento em que, não digo assinaste o contrato, mas... eu assinei o contrato logo no final do segundo ano de licenciatura, ou seja, Ah. foi mesmo no início do verão. Uau! Que sorte! Sim, mas depois atenção, eu fui para lá no dia 25 de agosto, já estava na minha casa e já podia ter entrado no dia 18, porque eles têm, as aulas só começam mesmo no dia 1 ou 2 de setembro, Sim, sim. mas eles têm uma semana de... Welcoming. Yeah. Ai, então foi com boa antecedência. Pois, eu não conheço ninguém que tenha tido tanta antecedência a encontrar uma casa. Tipo, eu também fui para a residência, mas eu fui em janeiro, dia 20 de janeiro, acho eu. Eu encontrei casa, tipo, e assinei tudo e não sei o quê. A casa, tipo, residência, em dezembro. Ou seja, no mês anterior, dezembro, janeiro. Eu acho que morria de ansiedade, não conseguia. Mas isso Pois é super comum. Pois eu sei, eu estou familiarizada. O problema é que eu não sou comum. Tipo, eu ia-me passar. Eu acho que Se isto é não o sei, não maior tinha drama. casa. É isto assim, tac a tac com o Learning Agreement. Pois é, não, para mim não foi mesmo. Nenhum Não? dos dois, portanto o Learning Agreement Não, o também. Learning Agreement foi, mudei o pai 3 vezes, ou o que é que foi? Mesmo assim já não foi mal. É o normal também. Sim. Mas conseguiste arranjar equivalências facilmente? Mais ou menos, é assim, eu estou a tirar as duas vertentes, na verdade, comunicação estratégica e cinema e televisão, e a verdade é que aquilo oferece imensas cadeiras de novos mídia. Ok. E a verdade é que para fazer essa conversão foi assim um bocado estar a esticar. Sim, sim. Mas deu. Mas aquilo tem que se fazer com alguma atenção e com um bocadinho de malabarismo. E aquilo que eu fiz foi utilizar as cadeiras que eu tinha livres, ou seja, que não era nenhuma das vertentes, para Erasmus. Achas que as tuas cadeiras foram interessantes? As gostaste? Algumas sim. Eu fiz uma das cadeiras que eu fiz lá foi tipo a melhor cadeira que eu fiz na licenciatura inteira e nem sequer tem nada a ver com o nosso curso. Foi 2 Centuries of Sex, History of Sexuality between the 1800s and the 2000s. Como é que valência é que isso teve? Foi uma cadeira qualquer de antropologia, acho eu, ou de sociologia, já não me lembro. Yeah. Mas, epá, eu adorei essa cadeira e epá, essa cadeira valeu por todas as outras que foram horríveis e valeu pela cadeira a que chumbei e, portanto, que agora vou fazer um recurso. Mas sentes que havia mais práticas? Ou seja, mais cadeiras práticas zero. ou é teórico? Zero. Se nós achamos que a nossa faculdade é super teórica, pá, Holanda, pelo menos onde eu fiquei e as cadeiras que fiz foram todas super teóricas e a verdade é que é trabalhoso. Eu acho que nunca tinha trabalhado tanto como trabalhei na Holanda, o que também não é mau, porque acabei por desenvolver um bocadinho isso e pá, andei aqui um bocadinho às vezes a brincar durante 2 anos e estava a precisar de alguma coisa que também puxasse por mim dessa forma. E era tudo em inglês? Era tudo em inglês. Ok. Sim, isso pode-se escolher depois. Há cadeiras que oferecem holandês, para quem está à vontade, mas eu fiz tudo em inglês, mas também há um nível mínimo de inglês que tem que se ter, depois dependendo das cadeiras que se faz. Pronto, eu tinha a sorte de já estar muito à vontade nessa parte. Tiveste de entregar algum certificado? Eles pediam ou não? De inglês? Pediram. Como eu não tinha nenhum diploma de inglês, eu expliquei-lhes a situação, até porque os exames de inglês depois tinham umas datas que passavam dos prazos deles e eles então enviaram-me tipo, quase um quiz, tipo um teste de inglês e deram um nível de inglês e fiquei com diploma e tudo, portanto. Que Yeah. top! Perfeito. E olhem, paguei um total de 0. Exatamente, quase que vale a pena inscrever-te Erasmus Fica para a com o nível Holanda, C2, só para percebem? e ficares assim com o diploma de graça. E depois cancelas o Erasmus. Exatamente, afinal já não se quero calhar. ir. Mas agora já tenho o diploma na minha mão. Pois. Bem Mas bom. entretanto já tinha pagado tipo os primeiros 2 meses do alojamento, porque ter o alojamento cedo é fixe, mas depois tens de pagar logo. Tem as suas desvantagens. Pois. Mas imagina, tiveste de pagar a calção? Do alojamento? Sim. Não. Eu tive que pagar. Tive que pagar. Tipo, o primeiro. Ou seja, o primeiro meio mês e o último
mês, o último meio mês, percebes? Ou seja, eu Sim. tive que pagar metade de agosto e metade de janeiro. Ok. Portanto, serve como uma caução, mas na verdade aquilo foi... Mas isso até é bom, depois chegas ao fim do Erasmus e já não tens de estar preocupada Pois é com isso, um eu valor cheguei- tão elevado. Exato, eu cheguei a janeiro e era tipo, já não vou pagar... Sim, acabas por Uhum. fazer o pagamento. Sim, sim, Não é sim. péssimo todo. É que eu às vezes penso, tipo, eu acho que cheguei a pagar mais do que malta que foi tipo para países mesmo caros. Uhum. Mas os países mesmo caros às vezes também, imagina, pelo menos eu senti isso, eu a pagar, eu numa casa e tudo mais, um quarto, né, não tinha as comodidades na residência, estava a pagar muito mais, mas tipo, muito mais do que pessoas que foram, por exemplo, para a Finlândia. Sim, A Madalena e a Maria, que foram para a Finlândia, estão a pagar muito menos, estão a pagar metade daquilo que eu paguei. a questão do alojamento agora está um bocado dissipada pela Europa toda, porque é tudo muito, muito caro. E os países que supostamente são mais baratos, o alojamento não é. Sim, Acaba eu- por ter valores muito é parecidos isso, com os e eu do norte sinto da que, Europa. por exemplo, os países do norte da Europa, como são mais evoluídos nesse aspecto, eles dão muito mais Uhum. apoio aos estudantes, acabam por ter ofertas muito mais promissoras para, pronto, para as residências ou da faculdade ou em parcerias e coisas do género. Eu acho que normalmente acaba sempre por compensar. Se Sim. nós formos a ver, quase toda a gente que foi para os países mais nórdicos ficaram em residências e as pessoas que vão, pronto, para, a Sim. Malta, para os países latinos. Há muito mais apoio, eu acho. Eu sinto que há muito mais apoio aos estudantes, o que depois também pode resultar talvez nessa animosidade que depois os meus colegas de casa também sentiram e houve algumas manifestações porque queriam cancelar uma série de apoios Pois. aos estudantes, mas a verdade é que há e é um bocado contrasta com o sul da Europa, porque o sul da Europa, para além de não ter apoios, estamos com uma crise habitacional gigantesca e está tudo muito caro. Pois, Não é se isso. justifica. É isso, sim, sim, sim. E como é que eram as tuas avaliações nas cadeiras? Eram exames orais, eram escritos, eles eram flexíveis com o facto de tu seres aluna de Erasmus? Ou... É assim, zero. Lá está, como eles são habituados a essa internacionalização, eles não querem saber. Tratam-te como uma Eles deles. não querem saber. E depois era tipo, eu estava em turmas em que mais de metade era pessoal estrangeiro, então pá, tu não és especial, percebes? Estás com problemas, tipo, não percebes a matéria, pá, És mais um. desenrasca-te. Sim. E depois lá as avaliações eram super teóricas e era tudo tipo. Eu tive um teste de tipo escrita livre, porque o resto era tudo escolha múltipla. E depois era uma escolha múltipla muito estranha, que eram quase testes americanos. E depois era tipo. Eu cheguei a ter exames que eram uma sala cheia, depois à porta tinham cacifes, tudo muito bem organizadinho, não sei o quê. Tinhas de deixar lá as tuas coisas dentro do cacife, entravas na sala e era tipo filas e filas e filas de computadores. Tu sentavas no computador, ao teu lado estava uma pessoa a fazer outro exame que nem sequer era o teu, de outra faculdade, que nem sequer era de um curso da mesma Que área, estranho. e estava tudo a fazer o exame ao mesmo tempo. Tinham os ecrãs no teto, presos ao teto, que tinham a hora, tinham tipo aquilo que as pessoas tinham permissão para levar, ou seja, tipo dicionários ou calculadoras ou não sei o quê, e estava tipo ali 3 ou 4 cursos a fazer cada um o seu exame à mesma hora. Tínhamos tipo 2 ou 3 horas para fazer os exames e era tudo em computador, escolha múltipla. Assim não há quem copie. Zero. E depois era tipo, Tu mas podes tinham- copiar, mas estás a copiar de um gajo que está a fazer engenharia, Sim. não te vale de nada. E mesmo assim não consegues, porque mesmo que se quisesses copiar de um gajo que está a fazer engenharia, tens seguranças. O quê? Isso parece uma realidade super distópica. É. Estou assustada. Não, mas Bué. olha, mas é super interessante ver a organização que se tem nestas coisas. Porque eles são bué. Mas isso quase que tipo, desumaniza as pessoas, não sei, é mesmo estranho. Sim, super. Sim, de alguma forma, sim. Por existe, eu estava numa sala, mas aquilo era um edifício só para aquilo, com tipo 5 andares. O quê? Sim, sim, sim. Ai, que medo. É um bocado estranho. E depois, tipo, os cacifes era tipo toda a gente à mesma hora. Nos cacifes tinhas um cacifezinho que era do tamanho de um envelope, que abria com o teu cartão de estudante, que era um cartão que tipo, só metias lá à frente e aquilo lia, não sei o quê, nem sei bem como é que aquilo fazia. Tipo, abria, tipo, tu antes de ires para o exame já sabias qual era o teu cacife, qual era o teu lugar, qual era o teu computador. Ai, Isto dá olha, uma ideia tipo de ratinhos de laboratório. Sim, não? sim. sim, isto tem definitivamente. tudo para ser o início de um filme de terror, Sim, completamente. É super estranho. Ou assim de ficção científica apocalíptico. É mesmo estranho.
Ok, agora passando um bocadinho desta parte mais assustadora para algo mais divertido. Conheceste mais cidades na Holanda? Sim, lá está. A questão dos transportes na Holanda, pá, podem ser muito caros, mas vale imensa pena. E Flixbus, pá, Flixbus é um must para quem não tem dinheiro. Porque para quem paga tipo 25 euros só para ir a Amsterdão, portanto, ok, certo, estou a atravessar o país, sim, mas estou a levar 1 hora. E estou a pagar 25 euros. Não quero pagar 25 euros, vou apanhar um autocarro às 6 da manhã, porque aquilo há 2 autocarros para Amsterdão, Flixbus, que é um às 6 da manhã e um às 8 da noite. Apanho o autocarro às 6 da manhã, pago 5 euros, vou para lá e estou lá o dia todo e depois às 8 da noite volto. Mas aquilo, a verdade é que as redes de transportes são muito caras porque são muito boas. De qualquer ponto do país dá para chegar a qualquer ponto do país. E é muito fácil de visitar outras cidades, especialmente aquelas que foram especiais para mim. Foram Haia, porque é mesmo ali junto ao mar, e já não vi ao mar para aí há 4 meses e foi tipo para mim uma cena. E o Trek, para mim, eu adorei o Trek. É uma cidade que mistura muito bem aquela arquitetura mais clássica, mais... Pronto, aquilo que se conhece um bocadinho também dos países do norte da Europa, e depois uma vida um bocadinho mais, vou dizer moderna, se calhar jovem. Se calhar jovem é a palavra, porque há muita coisa para fazer em Utrecht. Há muitos jovens, há muita coisa a acontecer. Sim. E o que é que anda a acontecer na noite? Conta-nos lá. É assim, a noite é complicada na Holanda, porque eles não têm nada o hábito de tipo ir beber com os amigos até à 1 da manhã e saem de casa às 2. Chegou a acontecer, mas novamente só com o pessoal internacional, porque eles vão para a discoteca tipo à meia-noite, ou as festas começam tipo à meia-noite e acabam tipo às 3 da manhã, está tudo na caminha. E a vida louca! Mas isso eu apoio. Eu Epá, apoio. Tem as suas vantagens, é verdade, mas às vezes uma mulher quer ficar tipo Até às 6 7 da manhã. É isto, ainda dá para aproveitar. E quando a coisa começa a ficar boa, acaba. Yeah. Pronto, temos que ir embora. Aquilo que eu fiz é muitas festas de residência. Muitas festas de residência, na minha e não só. Muitas festas com amigos em casa, prés, afters, tudo, porque aproveita-se bem. E depois, em Nimeg particularmente, é muito conhecido por causa da ISN, o Three Sisters, mas mesmo ao lado há um Irish pub, que é tipo, não se pode perder, na verdade. Alguém, assim, atira a primeira pedra quem não tinha um Irish pub na sua cidade. Era não, sim, eu e os meus colegas de casa tínhamos uma tradição que Eu atiro a primeira pedra. Eu acho que não Como havia um assim? Irish pub. A sério? O Irish pub é um Sim. evento canónico. Eu acho que é sempre bom. Sim, Não eu e os meus desilude. colegas de casa tínhamos uma tradição de ir tipo ao Irish pub todas as segundas-feiras para o pub quiz. E era tipo, acontecia. E era muito giro. É giro. E depois aquilo começava bué da cedo, depois também acabava cedo, porque pronto, não é? Holanda. Mas essa coisa de começar cedo e acabar cedo também é fixe, porque depois estás lá bué da horas, não é mesmo? E chegas à cama e no dia seguinte ainda te consegues levantar tipo às 9 da manhã. Exatamente. Mas o problema é começar tarde e acabar cedo. Eu acho que Pois, começar sim. cedo e acabar cedo é super saudável. Eu acho que devia faz começar sentido. tipo. Eu apoio cá em Portugal. Malta, eu acho que é demais. Eu acho que é demais aquilo começar tipo à 1 da manhã. Não faz sentido eu estar no frio à 1 da manhã a tentar entrar em algum lugar. Não faz sentido. Sim. Eu acho que devia começar à hora da avózinha, que é ali às 9h30, 10, estávamos todos a entrar. Ok? Jantávamos às 8, 9h30, 10 começávamos a entrar e depois tipo às 3 estava tudo no ir, sabem? Sim. Acho que olha, super apoio. Pois, olha, eu tive uma situação que nem era para ir sair e depois tipo os meus colegas de casa iam sair e eu não, porque eu não me apetecia. Saímos de casa às 2 da manhã. Tipo, eu à 1 ainda estava a dizer que não ia sair. Saímos às 2, tentámos ir a bares. Epá, nem foi tipo discotecas, porque esquece. Tentámos ir a bares e já estava tudo vazio. Que entusiasmo. Estava tudo vazio, malta. Como assim?
Sim, isso é tão estranho. Yeah. Mas isto é mais tipo, lá está, em bares, discotecas e não sei o quê, porque depois as festas universitárias duram bastante. Duram, mas não tem holandeses lá. Porque os holandeses já estão a dormir há horas. Tem poucos, tem muito poucos. Falando agora um bocadinho da tua experiência pessoal, tiveste muitas visitas de pessoas de cá, de Portugal? Tive uma visita, mas o que eu fiz mais foi ir ter com pessoas. Ou seja, por exemplo, a minha mãe, ela não foi lá. Nós acabámos por nos encontrar, porque também é um bocado caro. Ir para a Holanda, a verdade é que é carito. Voos e não sei o quê. E acabámos por nos encontrar a meio. Ou seja, encontrámos-nos em Bruxelas e passámos lá quê? 3 dias, acho eu. E acabei por sair de lá, ou seja, ir visitar outras coisas e não sei o quê, e acabei por estar com ela também. É um 2 em 1, sim. E foi muito fixe, gostei muito. Mas eu acho que isso é uma ideia super inteligente. Encontrar-te a meio com alguém e a pessoa não ser a pessoa a ir. Sim, sim. Até porque à tua imagina, cidade. pronto, lá está, ela também já lá tinha ido, já antes. Também já não fazia muito sentido estar a ir para lá. E eu paguei tipo 8 euros para ir para Bruxelas, de Nimeg, de Flixbus, lá está. Paguei tipo 8 euros e fiz uma viagem de 3 horas. Sim, compensa imenso. Está mesmo ali no centro, dá para ir a qualquer lado. Sim. Esta pergunta vinha mais no seguimento, que eu acho que eu não sinto que haja muita gente a falar sobre isto, que é pessoas que não estejam de Erasmus, portanto atenção, ou seja, pessoas que estão no teu país do qual tu vieste, de origem, que te vão visitar a tua cidade de Erasmus. Eu não sei se a Matilde também quer falar sobre isso, porque imagina, eu acho que tenho uma opinião um bocado polémica acerca disto, que é eu, por exemplo, eu tive 2 visitas que eu gostei de ter, ok? Mas eu senti que eu não quis ter visitas. Eu percebo. Sabem? Eu não concordo. Eu tenho muita pena de não ter tido mais visitas. Eu também só tive 2 amigas a irem visitar, mas, por exemplo, os meus amigos tinham sempre lá amigos. Ou seja, havia sempre alguém a ir visitar. Nós éramos muitos. Havia sempre algum de nós que tinha alguém a visitar. E eu adorava ter tido essa experiência. Se calhar também porque não a tive, por exemplo, com a minha família, de poder mostrar a minha cidade, aquilo que era a minha cidade a outras pessoas. Porque eu acho que, por exemplo, agora não, mas por exemplo, se eu tivesse ido a Roma antes com as minhas amigas, por exemplo, eu não ia ter a mesma visão que tive quando já era a minha casa. Eu acho que não concordo, mas eu também não tive muitas visitas, portanto eu não sei muito bem. Eu acho que depois também acaba por ser um bocadinho cansativo e Sim. Estás sempre a mostrar os mesmos lugares, Sim, a pessoas sim, diferentes. Sim. Pois é, depois aquela cidade também não era muito grande, não havia muito por onde. sim, Não. a ti era mais pela companhia mesmo. se calhar. Sim. Eu consigo perceber os dois lados, na verdade. Porque eu sinto que, por mais que vocês. Eu queria imenso ter lá pessoas e partilhar aquele bocadinho da minha vida, que era tão distante da minha realidade aqui, com os meus amigos, e queria que vissem. Mas eu sinto que é muito difícil em 3 ou 4 dias mostrar a minha vida a alguém e que essa pessoa perceba o quão. E nunca vai ter o sentimento Claro que eu que tenho não, em relação claro que àquele não. sítio, e isso também me deixa um bocadinho quase desmotivada A convidar as Sim. pessoas. e não sei, pois ao mesmo tempo aquele cantinho é meu. Eu também sentia É quase isso. que essa possessividade, Uhum. ou seja, aquilo é meu, é quase como ter outras pessoas lá, invadir um espaço pessoal Sim. muito particular, mas ao mesmo tempo tu não tens lá ninguém de fora a conhecer a tua realidade, aquilo é um mito, ninguém sabe. Pois é, isso é quase que não parece que quase não aconteceu. Exatamente, tu podes estar a inventar a tua história toda que ninguém vai saber. Yeah. É mesmo nunca tinha estranho. pensado nisso nessa perspectiva. Isso é Olha as assustador. histórias bué. interessantes que tu podes criar na tua cabeça. Já Exatamente. viram? Tipo, Yeah. 6 meses a viver. Eu posso estar aqui a mentir completamente e ninguém vai saber. Sim, tu não tens ponto nenhum de referência lá. Malta, isso vai começar a ficar existencialista. Acho que não podemos ir por aí. Já agora, como é que foi a tua dinâmica de estares a viver pela primeira vez sozinha? Porque há muito aquela coisa de, por exemplo, alunos deslocados já são deslocados em Portugal e vão de Erasmus. Só se deslocam mais. Sim, só vão para mais longe. Mas tendo em conta que foi a tua primeira vez a viver sozinha, como é que te adaptaste? Eu sempre quis viver sozinha. Eu sempre quis essa liberdade, essa. Está-me a faltar a Subscrevo. Pronto, e como eu também sempre tive este objetivo de ir para fora, não sei o quê, foi incrível, eu adorei.
e não sei, eu sinto que desenvolvi muito mais, ou melhor, eu sinto que me apercebi que tenho a capacidade de estar sozinha e de viver sozinha e de resolver os meus problemas e de ir comprar bicicletas a tipos manhosos sozinha e não ser assaltada nem. E eu acho que foi super importante para mim fazer isto e sair e mesmo a medo, porque a verdade é essa, é que havia também um receio, fui receosa, mas acho que foi bem preciso e adorei a experiência, adorei viver sozinha, agora já só quero viver sozinha, tipo... Tornaste mais. Eu acho que isso desperta sempre o adulto cá em nós. Sim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, mas agora mais do que nunca e muito mais confiante das minhas capacidades. Sim, e acho que isso é muito importante. Eu acho que há uma grande diferença entre nós sermos independentes e tornarmos adultos. Porque Sim. eu acho que nós podemos ser os seres mais independentes que existe. Mas depois aquela coisa do ter que pensar o que é que vais fazer para o jantar todos os dias, teres noção, ok, amanhã vais chover, se calhar não vou pôr roupa a lavar. Coisas eu não de tinha esse género. problema porque lá chovia todos os dias e tínhamos máquina de secar. Isso é um luxo, estás a ver? Um luxo. Mas pronto, eu acho que esse tipo de dinâmicas do dia-a-dia, que mesmo que tu sejas muito independente, nós não sabemos, nós nem sequer verdade. temos noção que isso é uma realidade às vezes. Sim, eu fiz uma série de coisas que eu antes nem pensava, tipo, passar a ferro, por exemplo, para mim. Isso eu não fiz. Ai, também não. Não, E é toda amarfanhada. Mas eu é nunca isso. fiz, na realidade. Não, houve. Eu cá ainda passo a ferro. Eu passava, volto e voltei e continuo a passar. Mas lá eu deixei de usar calções porque eles estavam todos... Tipo, eu não tinha forma de os passar a ferro. Eu andava com camisas, com folhinhos e não sei o quê, todas amarrotadas. Sim, sei, eu E aquilo também. é porque eu vinha assim, com o casaco fechado e a camisa Pois. amarfanhou no caminho. Ninguém sabe, ninguém quer saber. Imagina, aquilo que eu estava a fazer era assim que a roupa sai da máquina de secar, dobrá-la logo. Eu também Ficar fazia logo isso, direito. sim. Sim. Mas Não máquina de secar, eu resultava. não tinha esse luxo de máquina de secar. Matilde, tu não sabes quanto é que eu pagava. Olha, Ok, máquina de secar. justo, é eu por acaso tive a sorte de ter tudo in unit, ou seja, tipo a máquina de lavar e de secar era tudo, fazia tudo parte do package da renda. Sei-me, eu também. Só que eu não, imagina, não podia pagar menos escolhendo não ter máquina, sabes? Pois. Eras obrigada. Pronto, mas Não, máquina eu de acho que secar dá imenso jeito. Imagina, obviamente que Roma não é propriamente uma cidade onde tu vais necessitar da máquina de secar, porque está sempre calor, Em quase. Sevilha também não. Exatamente. mas dá jeito, assim, para uma eventualidade, sei lá. Eu esquecia-me sempre de meter a roupa a lavar. Ou seja, eu tinha uma viagem, depois andava ali no estendal a meter as coisas ao sol para ver se aquilo secava. Pois, eu metia a roupa para lavar e tipo 3 horas depois já estava sequinha, dobradinha. E é que máquina de secar também estica a roupa, não é? Sim, Pois. sim. Eu punha a centrifugação no máximo, que era para aquilo não ficar muito tempo no estendal e não me pingar o chão todo, que nem há aquele estendal português assim fora da janela, não. É mesmo aquele estendal que ficava no meio da sala. E como eu metia a centrifugação no máximo, aquilo ficava tudo amarfanhado, parecia uma desgraçadinha toda. Opa, sério. Faz parte disto, é ser adulto. Exato. Fazer escolhas. Agora vamos entrar no existencialismo mesmo. Estás preparada? Ok. Aquilo foi só um pré. Foi o aquecimento. Achas que o Erasmus muda mesmo uma pessoa? Sentes-te uma pessoa totalmente diferente? Definitivamente, sim. Eu sim. Eu acho que é diferente para toda a gente, mas eu sinto que há uma Inês pós-Erasmus. Eu sinto que cheguei uma pessoa muito mais confiante, também por causa desta história de viver sozinha, muito mais confiante das minhas capacidades, até um bocadinho das minhas ideias e sim, há uma diferença grandinha ainda. E eu acho que se nota, ou pelo menos eu gosto de pensar que sim. Sim. Sim, Obrigada. Agora temos de confirmar, porque senão depois a Inês fica triste. Sim, Estás completamente diferente, a sério, Inês. Eu nem te reconheci. Uau! Imagina, ter uma Para melhor, conversa espero eu. contigo. Sim, depois do Erasmus. Ainda por cima nós estivemos separadas um ano. Por acaso é verdade. Porque fui eu de Erasmus e depois foste tu. Portanto, nós tivemos um ano sem nos vermos. É verdade. E isto foi assim, duas pessoas completamente diferentes a falar. Foi conhecer-te outra vez. Mas sabem, não, mas sabem, nós conhecíamos-nos todas antes e eu sinto que nós estamos todas diferentes. E eu acho que isso é bom. Isso é bom. Sim, estamos todas crescidas. Mas vocês sentem-se crescidas? Eu sinto-me super crescida. Sinto-me mais crescida. E isso é muito estranho, porque eu não sei explicar. Não é, isto vai soar super mal. Não vai nada. Não é que eu me sinta mais crescida com os outros, mas sinto mais crescida com os outros do que as pessoas que Sim. não foram. Sim. Ou seja, é Jen, há aqui qualquer coisa que está Sem diferente. ofensa a quem ficou. Exatamente, mas há aqui qualquer coisa que está diferente. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente sobre as coisas. O que não é necessariamente bom ou mau. Eu acho que é só diferente. Nós crescemos e eventualmente a gente vai chegar a esse ponto. Mas é estranho, é muito estranho. É uma sensação quase que
pronto, sentes-te deslocada, efetivamente. Sim, um bocadinho. Acho que é um... Mas acho que isso acaba por ser muito comum a toda a gente que vai de Erasmus. Depois voltam e parece que caem-se um bocado numa realidade que já foi a deles e que parece que já não é. Sim. Mas depois... Sim, pessoa porque a também se realidade habitua. continua igual, mas tu é que mudaste. Pois é isso. Isso é mesmo estranho. Sim. Porque tu vives em 6 meses aquilo que as outras pessoas vivem em 1 ano, 2 anos. Tipo, Eu espero não estar mesmo a desincentivar as pessoas a irem de Erasmus porque depois estão com medo de voltar. Isso é uma realidade. É real, é um medo real, eu acho que é super legítimo. Sim, mas epá, vão, não façam tipo... Sim, vão, sofrem depois, mas acho que Exato. devem ir. Porque vocês é que estão bem, eu acho. Eu também acho. Pelo menos, eu sou acho que as total pessoas dessa que vão de Erasmus têm muito mais a ganhar do que as pessoas que ficam. Sim, totalmente. Ok, que tu estás deslocado, mas às vezes o tu sentir-te deslocado de um sítio, de um grupo e tudo mais, não é necessariamente mau. Pois não. Não, acho que eu até nunca acaba estive por tão ser feliz, Sim. tão fora da minha zona de conforto. Sim. O que é estranho, tipo, supostamente o teu conforto devia equivaler à tua felicidade. Pois. Não é? Mas não. Não necessariamente. Bem, já estamos aqui em equações, não vale a pena. Estamos a ir assim, do nada já há um podcast Matemática. sobre sentimentos. Agora, para finalizar, do que é que sentes mais saudades? Dos meus colegas de casa, de viver mesmo juntinha das pessoas com quem eu gosto. Bom, obviamente A mãe família. só ouvir este A podcast. minha mãe é a melhor pessoa do mundo e eu amo a minha mãe e gosto muito de viver com a minha mãe. Mas eu já não a suporto. não, que horror, coitadinha. Não, mas é diferente. Vocês sabem que é diferente viver com Completamente, amigos. sim. Tipo, eu por acaso tive a sorte de me dar super bem com os meus colegas de casa e éramos amigos e saíamos. E depois eu também acabei por. Passava a vida no andar de cima em casa de 2 amigas minhas portuguesas, de quem eu tenho imensas saudades. E tenho imensas saudades de estar nesse ambiente. Tipo, estou. Não é constantemente, mas estou rodeada de amigos e pá, eu saía do quarto e Sim. pá, tinha brownies à minha espera na cozinha porque alguém. Brownies ou brownies? Não, brownies. Brownies daquele tipo de. Só de chocolate. Só de chocolate, daqueles tipo de. Que é só juntar água, estás a ver? Pronto, que a malta chegava lá, fazia, era tipo, malta, tomem. Tenho Yeah. imensas saudades disso, Toda dessa. Essa bandalheira. Yeah. Tenho imenso. Era incrível. E depois também tenho saudades de, obviamente, sair do quarto e depois estar tipo um bêbado na minha cozinha. Tipo, que eu não conheço lado nenhum e depois é tipo amigo de alguém que eu tinha lá, Yeah. um dos meus Sim. colegas de E casa. depois vai ver e ficou amiga do bêbado. Yeah, não, definitivamente. Tipo, eu tive 5. Não foram 5, foram 8 macacos a viver num quarto durante uma semana. Um estava a dormir, tipo, no corredor porque ressonava, malta. Estão a perceber? O quê? Juro. Todos irlandeses. Portanto, também era desses que de repente estava Sim, um sim, humano que eu não sim, conheço sim. lado nenhum Yeah. bêbado no meio da minha cozinha. Não, mas tipo, isso deixa saudades. Tipo, é óbvio que deixa Sim, saudades. sim, definitivamente. São histórias para contar. Assim, agora mesmo para fechar, o que é que tu dirias a alguém que vai fazer Erasmus em Nimeg? Rápido. Conselho rápido. Sei lá, acho que é aquilo que diria a qualquer pessoa que faz Erasmus, que é mente aberta. Tipo, não ir com restrições ou com, sei lá, ideias muito vincadas, porque a verdade é que vai ser completamente diferente daquilo que se está à espera Sim. e é isso que torna a experiência melhor. Eu acho que isso é um clichê super real. Sim, mas é um clichê por alguma razão, não é? Exatamente, sim. E agora, para terminar, nós temos aqui um momentinho, que é o momento PS. É assim uma história engraçada, um momento mais caricato. O que é que nos podes contar? Tive vários, tive muitos, também por viver numa residência, desde holandeses, porque eu vivia no resto de chão, holandeses a abrirem-nos a janela e a falar holandês connosco. Nós a não perceber nada. Mas homens de 50 anos, tipo, a dizer-nos Ai, que que- viveram lá há 30 e que está igual. Desde ratos nos armários. Ratos? Ai, Sim, não, sim. não, não. Não, Ai, é ratos. Ratos é uma coisa super comum na Holanda. Mas vivos? Não, Amor, ratos do campo, sim. Tipo, Ratos do campo? Sim, Ao menos é pelas do campo, canalizações. não é ratazanas. Não é tipo ratazanas de esgoto de Lisboa que sobrevivem a um tsunami. É tipo, são ratinhos. Mas é bué comum e tipo, ratos na cozinha, houve ratos a serem mortos com panelas na cabeça. Assim, umas coisas quê? meio macabras. Ai, Sim, Tipo, eu sim. tinha baratas, eu não tinha ratos. Não, mas baratas eu acho mais nojentas. o que é isso? Depois também tive, eu como lá Eu estava tinha a viver no resto formigas.
Tinha muitas formigas. Houve uma altura em que era uma epidemia de formigas na minha cozinha. Tive, como estava numa residência, tive, sei lá, no meu prédio, espanhóis a mandarem-se dos vãos de escada todos bêbados. O quê? Tive... Tu vivia. Pá, tu não estás a perceber. Eu tinha sempre a porta do corredor aberta, então era tipo malta a entrar-nos pelo corredor adentro, tipo às 5 da manhã e a fazer xixi nas nossas casas de banho, e depois de repente está a cheirar a ganza dentro de uma casa de banho e ninguém sabe quem foi. Isto está a ser super dinâmico este momento, peço. Toma. Fiz um manicômio. Sim. Sim, a verdade é que sim. Isso é super giro. Yeah. Eu tenho, assim, aconteceram umas coisas engraçadas. Tive colegas de casa que entravam pela janela porque não tinham chaves. Mas ok. propositadamente, porque não levavam tinham as chaves porque sabiam que iam perder. Isso eu não julgo. Faria o mesmo. Eu não, pá. Eu acho que perdi o meu cartão, tipo... Porque eu abri com cartão. Acho que perdi o meu cartão para aí umas 20 vezes. Sim, mas a pessoa a que eu me estou a referir perdeu um aspirador dentro de um quarto. Como é que isso é possível? Pois. O Não, sei. aspirador. Não, roubaram. Não. Se Amor, calhar- o nosso aspirador. Se calhar fugiu, é daqueles que era só Não. Tipo, ela perdeu um aspirador full-on grande, tipo. Roubaram. Roubaram. A Juro Sofia que também não. roubavam panelas. Yeah. Portanto, já não me Não. espanta. Já nada me espanta. Pá, sério. Não. Mas Foram os entretanto, ratos, se calhar. entretanto ela encontrou no quarto. Então não perdeu. Perdeu no quarto. Depois, entretanto, encontrou. Eu não sei como é que Como estava o quarto. dessa Roubaram. pessoa. Devem ter levado em tipo emprestado. Emprestado. E depois voltaram a pôr. Não, pá. Eu sei que não. Eu sei for a fact que não. Bem, acho que nunca vamos descobrir este mistério. Exatamente. O aspirador perdido. Yeah. E é isto. Espero que tenham gostado do episódio. Foi muito engraçado. Eu acho que é Divertimos. consensual. E é isso. Até ao próximo. Beijinho. Beijinhos!